O que faz um produto imobiliário ser um sucesso? Quais as características de um grande sucesso, um grande case no mercado imobiliário? A Laguna tem uma trajetória e uma história de sucesso e nós vamos hoje entender e aprender com a Laguna, através aí do Gabriel Hald, seu diretor, o que faz da Laguna um sucesso, o que torna os seus empreendimentos sempre únicos e verdadeiros cases que mostram um excelente desempenho, entregando valor para os acionistas e para os clientes. Gabriel, prazer estar falando com você. Primeira entrevista desse novo quadro aí que a gente está fazendo para entender os cases de sucesso das empresas de destaque. A Laguna hoje é seguramente um destaque não só no mercado aqui de Curitiba, do Paraná, mas no Brasil inteiro. A gente roda o Brasil inteiro e todo mundo fala da Laguna, fala quando eu for para Curitiba quero conhecer a Laguna. É uma trajetória de sucesso que já tem aí bastante tempo e a gente viu esse crescimento, crescemos juntos, dá para dizer, né? E a temática de hoje é tentar entender o que faz de um empreendimento, como a Laguna vem fazendo, um empreendimento de sucesso. Casos há vários, né? Então, minha primeira pergunta para você é, quando começa o empreendimento, o quanto tem de inspiração, da leitura de vocês, da percepção de vocês e da análise mais fria do mercado, da matemática, dos números? Como é que é esse processo aí de iniciar um empreendimento de sucesso? Então, Marcos, obrigado pela oportunidade. De fato, vocês são parte, né, desse desenvolvimento da Laguna, aí já são 26 anos de trabalho e eu acho que vocês nos ajudaram muito e nos ajudam, continuam nos ajudando muito nesse processo. Então, sou muito grato aí a Brain, toda a equipe, a você especialmente, ao Fábio. Eu digo que quando a gente começa o empreendimento, o projeto planejar o empreendimento, a gente tem que sonhar, né? Tem que tentar fazer algo que nos surpreenda para poder surpreender o cliente. Então, a ideia realmente é que quando o cliente olha um projeto da Laguna, dê aquele frio na barriga, fala, preciso morar aqui, né? Isso realmente é muito diferente, porque o nosso cliente, via de regra, ele já mora bem, né? O cliente de alta renda, né? Normalmente não é o primeiro imóvel dele, e então para ele se mudar tem que ter um motivo, né? Tem que ter algo que faça com que ele tome essa decisão. E aí eu acho que a parte racional ela é complementar, ela vem pôr nossos pés no chão, né, para entender qual que é a metragem para aquela região, qual que é o cliente que você vai acabar atingindo, né? E no final ele quer morar num prédio bonito, elegante, com uma arquitetura diferenciada, que é o que a gente oferece, mas ele precisa de determinados cômodos para acomodar a família dele, ele tem necessidade de lazer, hábitos, né, de vida, que também são importantes na hora de racionalizar a compra, né? Também preço que vai pagar, etc. e tal. Então, eu acho que essas duas coisas acabam se juntando. Mas a origem do nosso trabalho é realmente buscar sempre numa localização especial, né, que acho que isso é a base, né? Mas um projeto que realmente saia do lugar comum, né? Essa é a ideia. E não por simples ser diferente, por ser algo que seja totalmente inusitado, mas que não agrade, mas que ao contrário, algo que inspire, né? Aquilo que talvez a pessoa imaginava que podia existir, mas que ela ainda não viu disponível, ou que ela talvez viu em alguma outra localidade, mas aqui em Curitiba ainda não foi feito, e num grau de sofisticação que seja algo único e que realmente faça com que a pessoa queira morar aqui. Isso é bem interessante, isso está até na assinatura atual da Laguna, que já vem há algum tempo, né, de inconfundível. E você trouxe aí as palavras, repetiu algumas vezes, de inspiração, que inspira, que tenha um caráter de um imóvel que ele inspire, ele desafie o cliente.
E a Laguna busca muita inspiração, muito desafio, né? Isso vem nos próprios nomes dos produtos, principalmente na marca da arquitetura, da plasticidade. Você podia contar um pouco aí dessas inspirações, de onde é que elas vêm, como é que elas são, dos projetos de vocês? Então, Marcos, a gente começa, né, o processo justamente com um brainstorm, né, e tentando nos alimentar de várias fontes, e tentando montar um conceito, né, para isso. Isso vem de diversas formas, não é uma forma única, né? É um processo criativo, ele nem pode ser muito estruturado, muito organizado, né? Então, em algumas situações a gente faz um processo um pouco mais técnico, com uma consultoria de branding, né, para identificar qual que é a persona daquele projeto e, né, percorrer um caminho assim, um pouco mais estruturado. E outras vezes isso vem de uma maneira mais natural, né? Surge um conceito e que a gente acaba gostando, ou que está muito claro, né, no lugar. Dá o exemplo do Piná, que é um terreno que tem 13 araucárias, né, tem uma área de bosque preservado, e aí, puxa, não tinha como não se inspirar naquilo, né, e Piná então remete, né, a pinha, que remete a araucária e tudo mais. Então, a gente acabou pegando essa origem, e aí dali saiu tudo, por exemplo, né, saiu a arquitetura do prédio, com a arquitetura biofílica, com muito verde na fachada. É uma arquitetura também com muita madeira, né, que combina com esse bosque. Tem muito da localidade, né, uma localidade muito tradicional da cidade, por exemplo, desse projeto. Então, disso a gente trouxe todos os projetistas, são projetistas locais. A gente trabalha com arquitetos em outros projetos do Brasil todo, mas nesse projeto a gente falou, não, vamos trazer algo bem curitibano, né, que tem a ver com o símbolo do Paraná, aí, que é esse bosque de araucárias. Então assim, surge um conceito, né, que a gente busca, que tem a ver com uma localização, obviamente, e com o cliente, né, que a gente entende que vai ser o cliente daquele produto, e dali partem todas as outras derivações, né? Eu sei que todos os filhos são bonitos, né? Mas a gente faz aquela pergunta, que filhos, ou melhor dizendo, que projetos, que empreendimentos nessa trajetória da Laguna você por algum motivo destaca pra gente? Então realmente é uma escolha difícil essa, né? Mas eu gosto muito de um projeto nosso, que é o Iguaçu 2820, pela sua grandeza também, mas principalmente porque é um projeto que conversa muito com a cidade, né? A gente hoje tem, né, declarou um propósito, né, já em mais de um ano, que falam que propósito você não cria, né? Você declara, ele já faz parte de você, mas em algum momento você consegue tangibilizar isso. E eu acho que a Laguna conseguiu trazer isso, e ele é muito autêntico, que é tornar as cidades mais belas e melhores para viver. E o prédio comercial, ele é muito mais aberto à comunidade, né? E o Iguaçu, por estar em duas esquinas, ali na Avenida Iguaçu com a República, com a Carneiro Lobo, e por ter uma calçada que é super larga, tem ciclovia na frente, a gente fez ele conversando muito com o entorno, tem os restaurantes, né, abertos, obviamente, ao público, você tem as áreas de auditório que recebem muita gente, então, até pelo ar, né, tem um heliponto lá, volta e meia, tem algum usuário que com alguma frequência que usa lá o nosso heliponto, então eu gosto muito disso. Eu acho que isso faz com que o nosso impacto do nosso trabalho seja muito mais amplo, para falar o comercial. E aí tem um outro projeto também que eu destacaria em termos de arquitetura, que eu acho que ele tem uma plasticidade muito única e que é até difícil da gente mesmo conseguir repetir algo assim tão inusitado, é o My Home, né? Até eu estava essa semana lá na obra do My Terrace, estava olhando para o My Home, isso aqui ficou bonito pra caramba mesmo. Que acho que o Flávio Schiavon, os dois projetos são da base Schiavon, por coincidência. Fez uma fachada assim que realmente sai do lugar comum, né? Foi inspirado na água, né? Maia água em árabe, em hebraico também. Então ele trouxe linhas curvas, né? Que até agora vem uma tendência forte aí da arquitetura
e principalmente interiores, né, de linhas curvas, mas isso foi lá atrás, e que realmente ficou assim, aquele design muito especial, assim, que não tem como você não olhar e se apaixonar. Qual é o papel que tem a pesquisa de mercado nesse processo colaborativo que é o desenvolvimento de um projeto? Como é que você entende o papel da pesquisa? Naquela época, além de pesquisa de mercado, você era quase meu gerente, meu diretor de marketing, né? Eu vou lembrar bem. Mas, é total, né? Eu acho que lembro um pouco daquele momento, né? Era um momento que os prédios comerciais estavam numa fase muito ruim, né? Não sei se você lembra disso, mas não tinham lançamentos comerciais há bastante tempo na cidade, né? Até porque, como o Brasil vinha de alguma crise anterior, que eu já nem lembro qual era, e a gente entendeu que aquela localização era para isso, né? Podia ter feito um residencial também ali, mas não era a melhor face de sol, então a gente entendeu que tinha uma vocação, né, pela visibilidade, pelo acesso fácil, né, tem a canaleta do Expresso na frente, que tinha uma vocação comercial. E eu lembro bem que vocês conseguiram identificar que justamente por não ter lançamentos há bastante tempo, existia uma janela importante de oportunidade, o Brasil voltava a crescer naquele momento, né, para o comercial. E foi incrível, né? A gente, quando abriu o stand de vendas, já tinha vendido mais da metade do produto, né? Então, o produto ganhou preço, né, ao longo das vendas. Então, acho que esse foi um caso assim que a assessoria de vocês e a pesquisa conseguiu mostrar uma oportunidade que não era óbvia. Depois do Iguaçu 2820 vieram outros, né? E que também muitos deles foram bem. Então, acho que achar essas lacunas, né, entender, porque no final a gente, apesar de olhar o mercado, a gente está muito imerso na operação, né? Não tem como, né? Então, acho que você precisa realmente parar e ter um conhecimento especializado para dizer, olha, tem tudo isso aqui, né? Então, talvez esse seja o melhor caminho agora, né? Uhum. Então, eu acho que é essencial, né? O trabalho de pesquisa é essencial. A Brain é a principal empresa de estudos e pesquisa de mercado no mercado imobiliário brasileiro, trabalhando para diversos clientes em todo o país, inclusive, por exemplo, aqui para a Laguna. Pesquisa é sempre fundamental para a gente conseguir ter uma visão mais geral, entender os condicionantes potenciais de desenvolvimento de projeto, de todos os níveis de projeto, sejam os mais sofisticados, sejam aqueles mais assim, estándar, padrão, né? A gente tem que entender com a pesquisa o que a gente pode fazer. E a Brain tem trabalhado com os seus clientes para construir sempre projetos muito encaixados com a demanda, porque na verdade é isso que faz a pesquisa. Ela vai minimizar o risco e vai melhorar o retorno do empreendedor para o seu projeto, qualquer que seja ele. Ou seja, a gente procura entender como fazer a melhor entrega em termos de produto com as informações que o mercado e os clientes nos trazem. Gabriel, a gente é muito assistido, né, basicamente por incorporadores do Brasil inteiro, né? E a Laguna ela vem sendo referência. O que você poderia dizer ou sugerir que poderia ser um caminho para desenvolver um produto de sucesso? Para os incorporadores, por exemplo, as empresas novas que estão surgindo, as novas propostas, o que você acha que é fundamental para desenvolver um produto de sucesso? Eu acho que tem alguns fatores. O primeiro, acho que a empresa identificar qual a personalidade dela, né? Qual é o cliente que ela quer atingir, como que ela quer se posicionar no mercado, né? Então, a Laguna tem um posicionamento claro que é, né, no topo. Então, a gente quer fazer o melhor produto do mercado. Mas não é a única forma de competir, né? A gente sabe que tem outras formas de competir. Tem empresas que competem com um produto com custo-benefício, em tese, melhor e tal, né? Então, eu acho que identificar o seu posicionamento, né? Qual que é o seu cliente, acho que é a primeira coisa, né? E aí, dentro disso, né? Tentar se diferenciar, né? Porque mesmo empresas de Mercado Minha Vida, a gente vê hoje que conseguem se posicionar diferentes umas das outras, né?
Então, isso não quer dizer que não é pelo padrão que você não pode se diferenciar. Pode sim, né? E de diversas formas, né? Então, e aí eu acho que tem que encontrar o caminho para isso. E não começar só pelo que eu vejo que muitas vezes acontece, a empresa começa pelos paradigmas, né? Esse aqui vou fazer 2, 3 quartos e tal. Ele lá na frente vai tentar achar um diferencial para aquilo, vai tentar achar um conceito para aquilo. E aí muitas vezes as coisas não conversam, né? Então eu acho que se você conseguir partir, né, com as premissas certas de produto, para aquela região e já com uma ideia de conceito para aquilo, por que o cliente vai vir morar aqui, por que esse empreendimento vai ser a melhor opção para ele. Então eu digo que esse trabalho de início ele é muito importante, né? Esse briefing inicial. E aí pesquisa quantitativa, depois uma pesquisa qualitativa, né? A gente faz isso todos os projetos, né? Porque você precisa estar lendo o consumidor o tempo todo, né? O mercado vai mudando, né? Hoje é um mercado cada vez mais competitivo, tem mais oferta, tem mais empresas, está cada vez mais profissionalizado. Então você precisa realmente planejar bem, né? Acho que esse é o claro que ter uma localização especial também acho que é a base, né? Como eu falei, aí não tem como não sair daí, né? Sim. Mas depois dessa decisão, acho que essa decisão de briefing de projeto e conceitos são que vão fazer a diferença para o sucesso do projeto. Legal, Gabriel. Para concluir, e o futuro? Que perspectiva você está vendo aí de futuro para a Laguna? O que vocês têm em vista, em mente aí para os próximos anos? Acho que a gente está num ciclo de crescimento importante, né? E a Laguna, né, lançou volume grande, quase 400 milhões no ano passado, esse ano vai lançar em torno de 300 milhões. E a gente tem uma novidade para a nossa carteira de produtos que é uma nova marca, né, que deve ser lançada já no próximo ano, que é a ideia de fazer um produto um pouco diferente da Laguna tradicional, produto um pouco mais jovem, com metragens um pouco menores do que a gente está habituado a fazer, mas sem perder o conceito do design e da diferenciação, né? Então, acho que esse é o desafio novo que a gente está encarando, além de algumas outras coisas que a gente tem pela frente também, produtos como a gente fez o Bios, né, que é um produto de saúde, e Senior Livre, que ele gostou muito, foi bem. Então, acho que também tentar inovar com o nosso próprio público também é um desafio. A gente está olhando condomínios agora também, terrenos para condomínios horizontais, que a gente acha que é uma parte da experiência do cliente que a gente ainda não atende, né? É um produto que o nosso cliente cada vez quer mais e hoje a gente não tem. Então a gente está já com algumas áreas para isso. Então tem bastante desafio pela frente. Legal, Gabriel, muito obrigado aí pela entrevista, parabéns pela empresa e extensivo a todos os colaboradores, né? A empresa é feita, né, da alta gestão e dos colaboradores que estão muito afinados aí com o propósito da empresa.